Oi, vou contar pra vocês o dia em que uma professora fez barraco comigo e com as minhas amigas. No final de todo o bimestre, a minha turma se reunia e fazia uma lista de café da manhã pra todo mundo levar alguma coisa e a gente comer todo mundo junto na escola. Só que esse café caiu na aula da professora mais chata daquela escola, que eu não vou nem falar o nome dela, porque agora que meus vídeos estão tendo um alcance bom, esse vídeo pode chegar nela, ela pode me reconhecer e eu não quero nenhum processinho nas minhas costas. Gente, é Lidiane. Aí ela chegou na minha sala e começou a pressar a gente. Ela falou assim: seguinte, turma, eu vou passar a atividade aqui no quadro e assim que eu terminar, vocês vão guardar tudo pra eu explicar a matéria. No que ela foi na mesa dela pra pegar a caneta, escorregou na água que a minha amiga tinha deixado cair mais cedo. Aí ela só fez isso aqui assim, ó. Oi! Na hora que eu e as minhas amigas vimos que ela só não tinha caído porque ela tinha conseguido apoiar o braço na mesa, a gente começou a rir muito. Eu tava com refrigerante na boca. Aí eu fui rir, me engasguei, cuspi no meu uniforme e na minha amiga, saiu refrigerante pelo meu nariz. A outra amiga tava comendo bolo. Ela foi rir da professora e começou a se engasgar. A gente sentou no chão de tanto rir e eu chorando. No que a professora Lidiane viu a zona, ela começou a humilhar a gente. Falou que a gente não ia dar certo na vida. A gente perturbava todas as aulas dela porque a gente não parava de rir. Que tinha que separar nós três, senão a gente ia atrapalhar o resto da turma. E agora que eu tô parando pra prestar atenção no que ela falou, gente, ela tava certa. A gente não conseguiu parar de rir. A professora gritando horrores na nossa cabeça, parecendo um circo. Aí a professora tirou 2 pontos nossos. E depois que já tava tudo armado e cada um já tinha ido pro seu lugar, ela me botou no meio da sala, a minha amiga num canto e a minha outra amiga no outro. E essa professora ainda esculachou a gente na reunião de pais e os responsáveis. Aí minha mãe ouviu aquele bando de reclamação, chegou em casa e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fofoquei, né, tudo. Aí adivinha só? Minha mãe começou a rir também. Oi, dia que uma menina ficou careca lá na escola por causa de briga. E enquanto eu vou fofocando, vai assistindo esses vídeos aí. Um dos ocupados do meu colégio, que tinham muitos lá, decidiu criar uma página de fofoca da escola. Que era cada coisa que eles postavam lá, só fofoca boa, tá? Em uma das postagens, tava falando que a Raíssa Pimentel, uma das meninas mais sinistras da escola, ela era amada por ninguém, temida por todos e respeitada até pelos professores. E nessa fofoca que saiu com o nome dela, falava que ela e o namorado da menina mais popular da escola estavam, ó, de rolo. Aí no mesmo dia que essa fofoca saiu, a menina mais popular da escola, que era da minha sala inclusive, ela era linda, tinha um cabelo lindo. No geral, ela era maravilhosa. Quando ela abria aquela boca de caçapa pra começar a falar, a vontade de se jogar da primeira coisa que tu visse pela frente. Pensa numa pessoa chata. O nome dela, Camila, eu não falaria nem se me pagassem 100 mil reais. Chegou ela, famosinha, com o suquinho dela na mão e com o bonde dela, que ela só andava em bonde. Eu desfilando, jogando cabelo, parou na frente da Pimentel e falou assim: que história é essa de você tá querendo roubar o meu macho? Que não sei o que, não sei o que lá, que você tá trocando mensagem com o meu marido? E a Pimentel deu 2 passos pra frente, ficou, ó, cara a cara com a meliante. E falou assim: eu dando mole pra ele? Para que tá feio, né? A famosinha não aguentou o desaforo, tirou a tampa do suco dela e jogou em cima da Pimentel. É disso que eu tô falando! Isso, o inspetor já chegou separando as duas. Todo mundo ficou surpreso, tinha bafafá de que ia ter briga, mas não teve nada. Um mês depois, ninguém nem lembrava da história direito. Um certo dia, na hora do intervalo, na porta da minha sala tinha uma parte de vidro. Então quem tava passando do lado de fora dava pra ver quem tava dentro da sala. E dentro da sala tava eu, a minha amiga e a famosinha dormindo. A Raíssa passa da porta, ela faz o reverse e volta. E vê que a menina tava sozinha lá atrás dormindo. Ela abriu a porta da minha sala, chegou na gente, perguntou se tinha como a gente dar uma moral de sair. Mas eu estava na minha sala. Mas em respeito a todos os ossos do meu corpo que ela quebraria se eu falasse não, eu saí. 2 minutos depois, a Pimentel saiu da nossa sala sem nenhum grito. Ah, né? A gente nem ligou. Sinal tocou, todo mundo começou a entrar na sala de novo. E bando de adolescente agitado acordou a menina. De repente, pareceu que ela ligou uma sirene dentro do corpo dela. Começou a gritar. Ela levantou e passava a mão assim no cabelo dela. Um estufo saindo assim, ó. O cabelo dela todo falhado. Minha parte que tinha isso aqui de cabelo, o resto tava grande, aqui tava picotado. Quando ela foi no banheiro se olhar, então, ela viu o estado dela, o jeito que ela tava ridícula. Começou a surtar, perguntando quem era, chamou a diretora. A diretora teve que chamar os pais dela. A mãe dela processou a escola, tirou a famosinha de lá e ainda fez um barraco. Foi lindo, gente. A diretora não tinha como resolver porque as câmeras do segundo andar não estavam funcionando. E ninguém tinha visto. Quando começaram a perguntar de sala em sala, eu e minha amiga fomos dormir mudos e acordamos, ó, calados. Finalizando a fofoca. A gente nunca mais viu a careca depois daquele dia. E uma semana depois que ela saiu da escola, a Raíssa Pimentel tava pegando o namorado dela. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia em que eu e mais 5 sem noção ficamos presos no elevador da escola e deu muito ruim. Nesse dia, o Gabriel, um amigo meu, que era imperativo, não conseguia ficar quieto e sempre tava fazendo alguma merda. Eu reuni os melhores amigos dele. Eu, o maior fofoqueiro daquela escola, a Giovana Furacão, que era a best dele, e a menina mais barraqueira que eu já conheci na minha vida, e a Lívia, a menina que ele gostava, que era amiga de todo mundo, que só tinha um defeito, a inteligência. Na verdade, era a falta de inteligência. E aí o Gabriel começou a explicar o plano dele. Ele chamou a gente pra matar a última aula do dia lá na quadra, pra gente ficar lá jogando bola, zoando até o sinal tocar e da hora da gente ir embora. E o plano era o seguinte: não tinha como a gente acessar a quadra pela escada, porque a professora era
única que tinha chave do portão lá de cima. E aí só sobrou uma alternativa, que era o elevador. Porque quando você subia de elevador e descia lá na quadra, no quarto andar, você já saía praticamente no meio da quadra. E não tinha que passar pelo portão, porque ele ficava lá do outro lado. Eu achei uma péssima ideia. A Lívia, depois de ouvir o plano todo, perguntou por que a gente não podia ir de escada. E a Giovana não estava afim de ficar na sala e topou. Então a gente acabou indo mesmo. E no momento em que o Gabriel ia apertar pra subir o elevador, o Thales da nossa turma passa, para de frente pro elevador. Pra quem não sabe, vou explicar quem é o Thales. Barraqueiro, encrenqueiro, tava sempre estressado, reclamava de tudo, arrumava confusão por qualquer coisa. Ele encarou nós quatro, deu uma risadinha de canto, ele também tava com material escolar porque ele ia fugir e ir embora. E falou assim pra gente: que os bichos estão fazendo dentro do elevador? Antes que a gente conseguisse disfarçar, fazer qualquer coisa, a Lívia abriu com a boca dela e falou que a gente ia matar lá na quadra. Aí o Thales pegou, jogou o cabelo que ele nem tinha pra trás e falou assim: pois agora eu também vou. No que ele ia pisar pra dentro do elevador pra subir com a gente, Giovana Furacão com seus 6 metros de altura parou na frente dele e falou assim: ah, mas você não vai não, porque ninguém te chamou. Aí ele encarou a alma dela e falou assim: poxa, que pena, a diretora vai adorar saber que você e sua banhada vão matar a aula lá na quadra. Aí não teve jeito, né? Tivemos que levar ele. Apertamos o botão pra subir, o elevador passou pelo primeiro, pelo segundo. Quando ele ia chegar no terceiro, ele só fez assim, ó. A luzinha principal apagou e só ficou uma bem fraquinha. E lá estávamos nós, 5 adolescentes presos dentro do elevador, minúsculo, praticamente no escuro, um calor. O Gabriel, de tanto desespero que ele ficou pra apertar o botão e magicamente o elevador voltar a funcionar, ele conseguiu afundar o botão. Eu tava com muito calor, já tava começando a ficar sem ar. Aí a Lívia, do nada, falou assim: gente, tô passando mal, eu tenho aracnofobia. Eu não posso e não consigo ficar em um lugar fechado. Aí eu falei assim: é claustrofobia que se fala, ô sua maluca. No que ela deu uma risadinha, ela falou: vou desmaiar. Começou a apanhar as mãos assim na parede do elevador, foi abaixando devagarzinho, encostou assim e fechou o olho. Se ela desmaiou, morreu momentaneamente, dormiu, ninguém sabe. A gente só sabe que ela não acordou a partir daí. O tempo foi passando, o nosso desespero aumentando e tava cada vez mais quente lá dentro. E o ar foi ficando difícil de respirar também. Os celulares sem nenhum sinal. A gente gritou pedindo ajuda e nada. A gente ouviu o sinal tocando da hora da saída e a gente se tocou que a luz não tinha acabado. E que só o elevador tinha parado. Esperamos mais um tempinho, outro sinal tocou que era a galera da tarde que tava chegando, a criançada. Gente, tinha passado muito tempo e a gente ainda tava lá dentro. Eu fiquei em silêncio absoluto, porque as minhas ideias já tinham acabado e eu já tinha aceitado que a gente ia morrer. Até que o Thales pegou e falou assim: gente, vamos fazer alguma coisa. Eu não quero morrer do lado de gente feia, não. O mais forte pode se levantando aí, ó, e derrubando essa porta aqui. A Giovana levantou assim, olhou dentro da cara dele. Naquele momento só se passava uma coisa na minha cabeça: a Giovana vai acabar com ele. Aí ela pegou e falou assim: me dá licença aí da porta então, que é mais forte sou eu. Deu uma leve encostada nele, né, pra ele sair da frente da porta. Ele voou na parede do elevador, porque ele era leve, ele era forte. Ela arregaçou a manga dela assim, ó, e começou a socar a porta assim, bum, 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 e gritando socorro ao mesmo tempo. Até que a gente ouviu uma voz familiar perguntando assim: ei, vocês estão presos aí no elevador? Nós reconhecemos que era a voz do Zé, o zelador lá da escola. E a gente, todo mundo junto, começou a gritar, falando que era a gente que tava lá, menos a Lívia, que tava dormindo desde a hora que o elevador parou. Aí o Zé gritou pra gente que os bombeiros já estavam chegando, que era pra gente se acalmar. O que pra gente tinha sido uma aventura e acabamos ficando presos dentro do elevador, tinha se tornado uma zona do lado de fora. A partir do momento em que o sinal tocou e alguns de nós que estávamos no elevador não chegamos em casa, e nem demos nenhum sinal de vida, alguns pais ligaram pra escola perguntando se a gente estava lá. Diretora olhou a câmera de entrada e viu que a gente só tinha entrado na escola, mas a gente não tinha saído. Os pais começaram a se preocupar e foram pra escola. Nesse meio período, as crianças da tarde que estavam passando pelo corredor toda hora estavam ouvindo uns gritos, umas brigas bem longe assim, tipo voz de fantasma, porque elas estavam no corredor onde o elevador estava. E aí umas começaram a ficar com medo, falando que a escola tava mal assombrada. Um amiguinho foi chamando o outro, no final tava todo mundo no corredor pra ouvir as vozes do além. E virou uma bagunça a escola. Até que o zelador apareceu, ouviu e percebeu que podia ser alguém que tava preso no elevador. Imediatamente ele falou com a diretora, ela, a dona Márcia, que já tinha chamado um policial de um postinho que era do lado da minha escola, pra ajudar ela a resolver o que estava acontecendo, conseguiu, juntamente com o policial, ligar os pontos de que as crianças desaparecidas estavam esse tempo todo presas dentro da escola no elevador. Aí depois que alguns pais já estavam na escola, os bombeiros chegaram, fizeram o que tinha que fazer lá pro elevador voltar a funcionar e falaram assim: abriu. Nesse momento, a Lívia levantou igual um zumbi, bela adormecida, ajeitou o cabelo e foi a primeira a sair do elevador. Aí depois de um cochicho aqui, um cochicho ali, já tava tudo quase resolvido. O policial, o chefe que tava lá, chamou a diretora e nós 5 que estávamos no elevador pra conversar. Olhou na nossa cara e perguntou assim: alguém viu vocês entrando dentro do elevador? Algum amigo? Alguém fez alguma brincadeira? Alguém percebeu que vocês estavam lá? Imediatamente eu respondi que ninguém tinha visto, que ninguém sabia, que só quem sabia tava ali dentro. Aí ele olhou pra cara da diretora com uma cara de suspense assim, ó, e falou: então nós temos um problema, porque o elevador foi sabotado. Alguém mexeu no disjuntor pra não conseguir mais ligar. E pelo que aparece aqui, foi de propósito. Aí ele perguntou pra dona Márcia se ela tinha a câmera de segurança daquele corredor. E ela falou que tinha. E ele pediu pra ir lá ver as filmagens, alegando que aquilo ali era um caso muito grave. E saíram os dois pra sala da diretora pra ver as filmagens. Ficou o maior climão. Vocês estão achando que acabou por aí? Isso aí foi só o início do caos. Oi, vou fofocar pra vocês do dia em que a gente descobriu que estávamos estudando com um louco, nível psicopata, o tempo todo. Depois que o elevador da minha escola foi sabotado de propósito, comigo e com meus 4 amigos dentro, a diretora, dona Márcia, olhou nas câmeras e descobriu quem era o meliante que tinha trancado a gente lá dentro. Após analisar as imagens, a diretora, dona Márcia, saiu da sala dela e veio na nossa direção pra explicar quem é que era o ser maligno. Aí ela olhou pra aquela galera toda e falou assim: vi que é um aluno, não é do costume dele fazer esse tipo de coisa. Irei resolver com ele amanhã pela manhã. E tudo vai ser resolvido e vocês vão perceber que nada passou de um mal entendido. Só que ela já tava, ó, se retirando do lugar. Aí eu olhei pra ele e falei assim, ó:
Com licença, diretor, mas com todo respeito. O aluno que fez isso viu a gente entrando no elevador, deu um jeito de travar ele com a gente lá dentro, ele pegou o material dele, seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido e foi embora. E a senhora, além de só conversar com ele, não vai nem falar pra gente quem é. Só que aí, pra evitar o tumulto, ela olhou pra mim e pros meus amigos e falou assim: vocês conhecem o Davi da sala de vocês? Eu vou explicar pra vocês quem é Davi. Ele era nada mais nada menos que um menino quieto. Ele chegava calado, saía de lá mudo, não falava com ninguém e mal respondia os professores. Mas a gente já tava cansado, só queria descobrir quem era, descobrimos e fomos embora. No outro dia chegamos na escola. Quem é que tava lá sentadinho com a cara mais santa do mundo? Ele mesmo, o Davi. A diretora deu ordens pra gente não falar com ele? Sim! A gente tinha que obedecer? Claro que sim. Nós obedecemos? Não! Eu já cheguei na sala assim, ó, encarando ele. O Gabriel não tava nem aí, entrou e fingiu que nada tinha acontecido. A Lívia, com a sua extrema inteligência, entrou encarando o garoto errado, que se chamava David, e ela confundiu os nomes. O David, tadinho, ó, assustado vendo a Lívia encarando ele, não entendendo nada. O Thales chegou, jogou o cabelo que ele nem tinha, foi em direção ao Davi, olhou dentro da cara dele e falou assim: eu espero que você tenha uma explicação muito boa pro que você fez ontem com a gente. E saiu andando. Mas a Giovana Furacão já chegou assim, ó, e falou assim: tu tem algum problema pra resolver comigo e com os meus amigos? Aí o Davi levantou, eles ficaram cara a cara, e ele falou assim: você pode repetir que eu não entendi, por favor? Só que dessa vez igual gente. Aí a gente já levantou e ficou do lado da Giovana assim. Só ali já dava pra sentir que ia dar merda. Mas aí a gente escuta um barulho assim, ó. Olhamos pra porta, era a diretora. Aí ela pegou e chamou a galera do elevador e o Davi pra conversar na sala dela. Chegamos na sala dela, ela colocou nós 5 de um lado e o Davi do outro lado da sala. E ela começou a falar como ele era um aluno bom, que ele não dava trabalho, e que ela não tinha entendido o porquê que ela olhou nas câmeras e viu ele mexendo no negócio do elevador. Ele olhou pra ela, deu uma risadinha e falou assim: ah, foi de propósito, eu queria prender eles lá mesmo. E aí, com a cara mais limpa do mundo, falou que era porque a gente era muito insuportável e ele aproveitou a oportunidade pra zoar com a nossa cara. Aí o Thales gritou assim, ó: mas eu nem sabia da tua existência, garoto! Aí a Lívia, indignada, levantou e falou assim: você é o David? Aí, como ela tá assim perdida, a gente mandou ela ficar quietinha. Aí a diretora perguntou o que a gente tinha feito contra ele. Ele olhou pra gente rindo e falou assim: bom, o Rominho só sabe fazer fofoca, insuportável. O Gabriel é o bobão da turma, só sabe atrapalhar. A Lívia é legal, só que o cérebro dela não funciona direito. E isso me estressa. A Giovana Furacão grita o dia inteiro na minha cabeça e arruma barraco por tudo. E o Thales é a mesma coisa, só que um pouco mais feminina, se é que a senhora me entende. Aí a Giovana Furacão já levantou, prendeu o coque dela. Aí, ó, diretora, tá vendo? Tô autorizada pra partir ali no meio. Aí a diretora mandou a gente se acalmar. Falou que concordava que a gente era chato. Mas que isso não era motivo pra fazer o que ele tinha feito e começou a dar muito esporro no Davi. E ele, no final da bronca, ainda falou que faria tudo de novo, se tivesse oportunidade. Aí a diretora se estressou. Falou que ele estava suspenso durante 5 dias e que ele teria que voltar 8 horas da manhã com os responsáveis porque teria a presença de um dos oficiais do conselho tutelar. Aí sabe o que o Davi falou? Beleza, então. Aí a diretora falou que ele tava liberado e se ele não queria dizer nada pra gente antes dele ir. Aí ele levantou, olhou pra cara de todo mundo e falou assim: aí da próxima vez, ao invés do elevador, usem as escadas. A diretora, dona Márcia, gritou assim: já chega, Davi, fora da minha sala. Aí ele saiu e a diretora ficou lá conversando com a gente. E deu uma ordem pra gente não conversar com ele, não brigar com ele. E aí ela falou que a gente podia ir e voltar pra sala, achando que a gente ia deixar aquela situação passar. Só que o Davi não sabia é que ele tinha se metido com um grupinho de adolescentes errado. Oi, vou expor aqui pra vocês, enquanto esse vídeo passa, do dia em que a merendeira tia da cantina ajudou a expulsar o aluno. E o Davi, que era um menino da minha turma, assim que ele voltou da suspensão por ter prendido eu e os meus amigos no elevador, ao invés de voltar quietinho como ele era antes, na dele, todo morocochô de lado, não. Parece que as broncas do conselho tutelar da diretora e dos pais dele só fizeram ele piorar. E começou a contar pra todo mundo que ele tinha sido o brabão que tinha prendido o pessoal no elevador. Em questão de 3 dias, ele saiu de um aluno que não falava com ninguém, que ficava no canto, pra um dos mais famosinhos e conhecidos daquele colégio. E aí ele começou a implicar, fazer piada, mandar indireta pro meu grupo de amigos. Só que a gente não ficou quieto, não. Era a guerra que ele queria, era a guerra que ele teve. A gente começou a rebater igual, zoar igual, implicar igual. Os dias foram passando, os meus amigos e eu estávamos bolando um plano pra acabar com a graça do Davi. Mas nada dava certo, porque agora ele tava num grupinho muito grande, muito bem protegido. Então a gente seguiu com a nossa vida normal. Até que chegou o dia do estrogonofe lá na escola. Era cada um por si. O refeitório lotado. Só que a gente tinha uma vantagem, porque a tia da merenda gostava de mim. Porque eu fofocava tudo pra ela. Então ela meio que fortalecia e adiantava a gente na fila. Quando ela chamou o Thales e deu a hora dele ir lá arrumar o prato dele, o querido Davi botou o pé na frente. O Thales tropeçou e enquanto ele ainda tava caindo quase de cara no chão, ele esbarrou na Lívia. E a Lívia, tadinha, que era meio desligada, meio lerda, na hora que recebeu o empurrão do Thales caindo atrás dela, só fez assim com o prato em cima de mim. O refeitório virou o circo e a gente era os palhaços. Eu com a minha camisa branquinha cheia de estrogonofe, o Thales com a cara dele no chão, e a Lívia tentando juntar caquinho por caquinho pra montar o prato de novo. O Davi, que botou o pé na frente, os seus amigos riquinhos e todo mundo do refeitório começou a rir da nossa cara. Quando o Gabriel, o bobão da turma, e a Giovana Furacão, quebra-ossos, viram o que tinha acontecido, já levantaram pra ajudar a gente e pra fazer um barraco. A tia da cantina, tadinha, saiu correndo com uma vassoura pra poder limpar as coisas. Enquanto tava aquela zona toda, o Thales ficou de pé. Limpou, né, a camisa dele, porque ele tinha ido de cara no chão. E começou a fazer assim, ó. Gente! Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Quando todo mundo prestou atenção e ficou em silêncio,
O Thales virou pro Davi. Acho que já deu essa palhaçada, né? Já passou da hora deles, meus amigos, de resolver o que a gente tem pra resolver com você. Entendeu? Você quer aparecer? Então você vai aparecer. Só daí eu não preciso falar mais nada, né? Vocês já entenderam o que ele fez. E o Davi simplesmente não conseguiu reagir. Começou a chorar, pedir desculpa pra mim e pros meus amigos. Ficou lá gritando, falando que tava arrependido. E o Thales continuou no Kung Fu. E a tia da cantina do meu lado, do lado da Lívia, aqui ó, acompanhando tudo de camarote. Aí os inspetores chegaram, separaram os dois. Aí o chefe dos inspetores falou assim: Thales e Davi, coordenação agora. A partir de hoje, todos vocês que estiverem envolvidos em alguma confusão terão os seus nomes anotados na sala da coordenação. Com 2 anotações, qualquer aluno será convidado a se retirar da escola. Aí ele olhou em volta pra ver se tinha mais gente metido na briga. E eu com a minha camisa cheia de estrogonofe aqui, ó, me privando de tudo. Aí ele viu a tonalidade da minha camisa sabor de estrogonofe e me mandou pra sala da coordenação também. E a galera assim, ó, sem falar nada, com medo de ir pra lá também pra ter o nome anotado, né? De repente, a Lívia me abre o bocão dela e fala assim: Inspetor, fui eu que quebrei o prato, eu também tenho que ir. Giovana deu uma burdoada nela pra ela se ligar que eu tava falando merda. Mas não adiantou, o inspetor mandou a Lívia pra sala da coordenação também. Chegando lá, a coordenadora, a dona Lúcia, esculachou a gente, viu o rosto do Davi todo arranhado, perguntou o que tinha acontecido, ficou nervosa porque cada um falava uma coisa, e por fim, ela tava muito bolada, ela só queria expulsar nós 4. Ela decidiu chamar uma testemunha que tava assistindo tudo desde o início. E quem era? A tia da cantina! Tia da cantina confirmou a história do Thales e ainda acrescentou que o Davi estava sendo um mal educado e que a briga não tinha sido nada demais. A coordenadora acreditou nela, entregou um bilhete para o Davi, que era uma intimação a ele ser convidado a se retirar da escola, ou seja, expulsão. E como o Thales estava envolvido na briga, ela anotou o nome dele na sala da coordenação. Ela já tinha liberado a gente já estava quase saindo pela porta. Ela olhou pro Thales e falou assim: Thales, você não tem nenhuma desculpa, nada a dizer pro seu colega, não? Aí o Thales, né, olhou pro Davi e falou assim: Poxa, cara, realmente, eu sinto muito por não ter feito isso antes.